Corinthians termina o jogo depenado, entre aspas, sobre a escalação, com 4 zagueiros, um jogando improvisado na direita, o outro fazendo linha de 3, mas quase como um lateral esquerdo aqui, ou dando cobertura pro Anrileri, com o Rian precisando entrar ali de volante, Guinegão se doando, sendo substituído só na parte final do jogo. Enfim, era um jogo complicado para o Corinthians, né? Difícil, como eu já previa, era um jogo para o Corinthians sobreviver. Era um jogo para o Corinthians ser inteligente, aguerrido, organizado, taticamente ia ter que ser perfeito e sobreviver ao jogo. Porque o Palmeiras faria pressão, seria inevitável, o Palmeiras faria pressão, o Palmeiras teria mais bola, o Corinthians tem a torcida ao seu lado também para te apoiar, mas também para não se virar contra num momento de tensão, principalmente para os meninos. Cara, era um jogo difícil, era um jogo de sobrevivência, era um jogo muito além da técnica. E o Corinthians, no meu entendimento, não sei o seu, deixa aqui nos comentários, se comportou muito bem. O Corinthians se comportou muito bem. Foi um empate importante de um time que se manteve organizado o tempo inteiro, mesmo quando jogou com linha de 4 atrás, com linha de 3 atrás, quando fez 3 substituições de uma vez no segundo tempo, quando perdeu o Ranieri, teve que mudar a característica, o Corinthians se manteve organizado o tempo inteiro. Isso para mim é o ponto-chave. Porque para jogar contra esse Palmeiras, sobreviver, segurar, brigar e disputar, se você não for organizado, esquece. E o Corinthians, cheio de desfalque, foi um time organizado em campo. E isso é trabalho do técnico. E isso é trabalho do seu Dorival Júnior, que está de parabéns pela maneira como ele conseguiu fazer o Corinthians sobreviver a esse jogo. Que é isso. O Corinthians, no meu entendimento, sobreviveu ao jogo. O jogo era um jogo de sobrevivência para o Corinthians. Era um jogo de luta, de entrega, de organização tática e tentar ver no que dava aquilo. Numa escapada, numa outra, numa bola parada, num lance individual e se mantendo organizado e tentando em alguma escapada arrumar alguma coisa e se mantendo organizado e segurando o Palmeiras, ciente de que o Palmeiras seria melhor mesmo, teria mais a bola e procuraria mais o jogo. Era um jogo de usar a cabeça, a inteligência, entender o momento, a circunstância e sobreviver, disputado nos detalhes. Porque se tomasse mais um gol, dificilmente teria força para buscar. Seria difícil, não só força, recurso técnico mesmo, para buscar o resultado por uma segunda vez dentro da mesma partida. Então, um jogo muito importante do Corinthians, um empate importante, o Corinthians ganha um ponto, não deixa de ganhar 3 pontos, né? O Corinthians não perdeu 2 pontos, o Corinthians ganhou um ponto. Isso eu achei importante. Do outro lado é o sentimento completamente oposto, né? O palmeirense nesse momento certamente pensa, caramba, a gente tinha todo mundo à disposição, nosso elenco é melhor que o deles, jogamos melhor, tivemos a bola, criamos mais e não vencemos de novo. A análise do palmeirense de maneira mais superficial vai ser essa, e com razão. Individualmente, Hugo Souza, Gustavo Henrique, Breno Bidon e Guinegão, os melhores jogadores do Corinthians. Hugo Souza determinante em algumas defesas, Gustavo Henrique, de novo, baita de um zagueiro, seguro, participando do gol, ele que cabeceia a bola, que desvia no Piquerez e entra, e bem atrás, no pivô, segurando. Vitor Roque é um cara difícil, o Flaco é um cara difícil, no alto, o Gustavo Henrique muito importante, tanto atrás quanto na frente, partidaça dele de novo. Breno Bidon, para mim, jogou um jogo de amadurecimento. O Breno Bidon tá perdendo aquela pecha de menino da base, jovem promessa, precisa amadurecer, precisa ganhar corpo. Hoje foi um jogo muito disputado, muito brigado, e a gente viu o Breno Bidon participando demais do jogo, não se esconde. O moleque é novo, joga um jogo desse tenso e não se esconde, chama o jogo e participa, a bola vai nele o tempo inteiro e ele chama o jogo para ele, erra, claro que erra. Tem um lance no primeiro tempo que me lembrou até aquele lance do Michael no gol do Jô em 2017, que o Michael toma a bola do Guerra, dá a bola pro Jô, o Jô marca. Me lembrou aquele lance que a bola vem, o Breno Bidon tenta proteger ali, perde a bola, se não me engano, pro Vitor Roque, comete a falta, foi inteligente cometer a falta, merecia ter tomado o cartão amarelo que não tomou,
mas ele comete a falta ali, foi uma vacilada que ele deu ali, mas fora isso, a gente viu o Breno Bidon participando, tocando bola, fazendo a transição, tirando a bola de lá de trás para levar para frente, armando quando precisava armar alguma coisa, mas também correndo muito, dando carrinho. No final do jogo era ele dando carrinho, ele travando bola com os caras. Então é um jogo que faz o menino virar homem, sabe? O Breno Bidon, de fato, hoje lutou, brigou, foi pro confronto de corpo, enfim, jogou um jogo que eu acho que eleva o amadurecimento dele, inclusive a confiança da torcida da comissão técnica no Breno Bidon para um jogo para um jogo disputado como foi este, tenso como foi este. Ele tomou um cartão amarelo e ele passa o segundo tempo todinho pendurado, um jogo tenso, precisando fazer cobertura. Quando o Dorival saca o Maicon e mantém o Bidon, para mim é uma clara demonstração de confiança. O cara tem amarelo, o outro não tem, mas eu confio que ele vai conseguir jogar o jogo pendurado e jogar firme. Então, assim, para mim foi uma demonstração também de confiança do Dorival no Breno Bidon nesse sentido. E o Guinegão jogou demais, jogou uma barbaridade, gostei do Guinegão, brigou, lutou, venceu bola, criou, abriu jogadas pro Corinthians, tocou bem, no finalzinho ali errou 2 passes perigosos atrás, tudo bem, faz parte. Então, assim, gostei da partida do menino, 18 anos, surgindo agora, e apareceu bem no clássico, não se intimidou em nenhum momento, brigou com o Murilo, que é um baita de um zagueiro. E do lado palmeirense, Vitor Roque, Kelvin e Murilo, para mim, os melhores do lado do Palmeiras. O Kelvin, bom jogador pela direita, olha, interessante a partida que ele fez. O Murilo, que voltou agora, e também achei ele muito seguro, muito firme. O Guinegão dando trabalho, o Murilo firme para cima dele também. Gostei da partida do Murilo. E o Vitor Roque, cara, o Vitor Roque talvez tenha sido o destaque do jogo mesmo, né? O melhor jogador em campo. Ele atormentou o lado direito da defesa do Corinthians de um jeito, cara. Deu muito trabalho. É um cara que briga, é um cara que usa o corpo, é um cara forte, finaliza, marca o gol, bateu o pênalti no alto, difícil, mas impossível de pegar, mas uma bola arriscada, mostra que ele tá com a confiança elevadíssima para bater ali, bateu o pênalti, fez o gol, brigou demais, driblou, deu passe, cara, foi um cara assim, e deu muito trabalho. Para mim, o melhor jogador em campo foi o Vitor Roque nessa partida. Dos lances capitais, pênalti do Charles no Flaco, para mim, pênalti. O Flaco deu uma valorizada, o toque é leve, é sutil, você pode discutir, vai ter gente que vai falar, é pênalti, não é pênalti, né? Não é aquela coisa descarada, absurda, né? Não é, mas assim, é falta, foi falta dentro da área, é pênalti. Mas olha cada dia que passa as notícias que vazam do senhor Augusto Melo. Do senhor Augusto Melo. Olha só a brincadeira que é. No dia do aniversário do Corinthians, a gente descobre, né, que foi ontem, hoje o Robert e Renan, que simplesmente venderam 50% de direitos econômicos de grandes revelações do Corinthians. Robert e Renan, seleção de base, o Pedro, seleção de base, o Robert e Renan já foi negociado, o Pedro está sendo negociado agora. A gente deixou de ganhar 70 milhões e perdemos ainda 40 milhões. Legal, né? Um prejuízo, né? Um prejuízo aí de mais de 100 milhões de reais. Esse prejuízo foi mais de 100 milhões de reais, porque você perde os 40 milhões e deixa de ganhar 70 milhões. É brincadeira, tá? E acreditem, é o pior da história, tá? Ele é o pior da história. Ele meteu uma dívida de quase 1 bilhão no primeiro ano. Esse cara, meu irmão, é lunático. Quase 1 bilhão no primeiro ano. Só BO. Caso de polícia, venda de direitos de jogador na calada da noite sem ninguém saber. Meu irmão, por que não avisou? Por que não soltou uma nota oficial? Hein? Por quê? Disparado pior. Acabou. Hein? Acabou, tá? Sabe o que tem que fazer? Sabe o que tem que fazer para irritar os... É que eu não vou fazer isso, né? Tinha que elogiar o Andrés todo dia, quando falasse dele. Aí eles iam ficar loucos. Porque, meu irmão, é incrível. É incrível. Apareceu um bobão ainda aí falando da RT. Cara, qualquer coisa que fala do Augusto, o cara tira o foco. É incrível.
É incrível. Sinceramente, enquanto tiver corintiano assim, vão ter Augustos e Duílios e etc. para acabar com o clube. Enquanto houver corintiano como esse babaca que tá aqui no chat agora, falando RT não sei o que, RT não sei o que, enquanto tiver gente assim, corintiano assim, o clube não vai pra frente. Não vai pra frente, pode esquecer. Entendeu? Porque a gente, nesse canal aqui, a gente passou 3 anos cobrando do Iro. Eu lembro que eu dava gargalhadas e cobrava forte, falava, quê? 0,3% você diminuiu a dívida? Não, te cobrava forte. A gente só não esperava o que ia vir depois. Agora, quando vai se cobrar do Augusto, tem que falar da RT. Que é brincadeira, né, velho? É brincadeira. Enquanto tiver corintiano assim, velho, ó, os caras, meu irmão, tem passe livre, os caras faz o que quiser com o clube, porque tem uns lixos que seguem gente assim ainda. Entendeu? É lamentável, velho. É lamentável. É lamentável como as pessoas são, né, enfim.